seguinte, turma. Esse é o título, né? Fotoassociação não linear através de órbitas exóticas. Então, eu vou contar o que é fotoassociação, né? E vou contar o que é órbitas exóticas e vou fazer uma aplicação teórica, né? Para moléculas reais, né? Esse daí é um trabalho em colaboração com o Murilo Forlevese, né? Que é meu aluno atualmente de doutorado. Ele fez mestrado aqui comigo também. E o Emanuel, que está lá na UFSCar, mas passou um tempinho aqui na Unesp e no DEMAC, né? Então, está aqui, né? Grupo do Denis, dia 21 de outubro. Então, vamos lá. Então, o que eu vou falar para vocês é isso daí, e esse trabalho, né? Como ele já vem andando de algum tempo, teve apoio do CNPq, da CAPES e da FAPESP. O que eu vou contar hoje é esse daqui, ó. O panorama geral é esse aqui, ó. Rapidamente, o que é fotoassociação e o que é fotodissociação. Aí eu vou partir de uma newtoniana que vai ter um potencial chamado potencial de Morse, energia cinética mais um potencial. E esse potencial de Morse, depois eu vou ligar sobre ele uma perturbação, que vai fazer um acoplamento de um campo externo, que eu já vou antecipar, um campo de laser, com um dipolo molecular, que é o que esse potencial de Morse representa. Aí eu vou contar para vocês o que é o cubo de energia, que é bem simplesinho, né? Os toros tortos, também bem simplesinho. E aí, depois que introduzir isso daqui, aí eu vou entrar propriamente no trabalho. Então, até os toros tortos é para, né, vamos dizer assim, ganhar um pouco de assim, familiaridade com o que eu vou falar depois, né? Aí vem o efeito do alcance do dipolo que a gente vai botar aqui na newtoniana. Aí vão aparecer umas órbitas que a gente deu esse nome de órbitas exóticas, o processo de fotoassociação intermitente, isso pode ser perene, mas se deixar o campo ligado é intermitente e, consequentemente, moléculas metaestáveis. Aí depois a gente vai pegar duas moléculas que a gente pegou dados experimentais e fitou, né, assim, ajustou os parâmetros dos dados experimentais e deu o que a gente observou com o potencial de Morse. Então, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro tem um modelo. O modelo é o potencial de Morse, a gente vai estudar o problema teoricamente. E vamos tirar conclusões. Feito isso daí, a gente vai pegar, então, dados de moléculas verdadeiras, né, para construir, seja o potencial, que não vai ser mais o de Morse, vai ser um potencial real, seja para botar o momento de dipolo na molécula real também. E aí vamos ver se aquilo que a gente obteve, teoricamente, no potencial de Morse, a gente obtém na molécula real. Essa é a ideia do trabalhinho. Então, vamos lá. Já está aqui. Fotoassociação. É uma coisa bem simplesinha e está bem resumido aqui. É a ligação química entre dois átomos induzida por laser. Isto é, você tem lá uma sopa de átomos, né? Aí você joga laser, né? Luz, né? E isso induz a ligação de dois, pelo menos, podem ser moléculas multiatômicas. Mas eu vou me restringir a moléculas diatômicas, com dois átomos, né? Então, você joga laser, né? E isso daí induz interação entre os átomos e, de repente, eles se ligam e formam moléculas. Quando isso ocorre, é fotoassociação. Eles se associaram. Pode ocorrer o oposto, que é a fotodissociação, que é a mesma coisa. Você tem moléculas, e aí você joga um campo de laser, né? E aí ocorre uma reação química que quebra o composto, né? Quebra, isso chama fotodissociação. Então, se você joga laser em átomos, eles se ligam, fotoassociação. Se você joga laser em moléculas e elas se quebram, fotodissociação. Então, eu vou falar do primeiro assunto apenas, fotoassociação. Então, embora esses processos sejam descritos com precisão apenas quanticamente, senão, tudo a fotoassociação como a fotodissociação são efeitos quânticos, mas, né, a mecânica clássica tem sido usada para abordá-los. Seja porque existe o princípio de correspondência entre as abordagens clássica e quântica, né, princípio de Heisenberg, né, seja porque a dinâmica não linear tem pavimentado aspectos teóricos consistentes para nortear experimentos. O experimento saiu errado aqui, saiu com M aqui. Tá? Então, é possível você fazer estudos clássicos baseados em dinâmica não linear
e, a partir dos resultados, fazer propostas para serem observadas experimentalmente e ou quanticamente, teoricamente. Bom, então vamos começar a falar do modelo, né, que é o potencial de Morse. Então, a primeira parte do problema é estudar o potencial de Morse, perturbá-lo, introduzir alguns conceitos aí. Vamos lá. Então, não é para pular. Cadê meu mouse? Está aqui. Pera lá. Contador laser, ele aqui. Bonitinho aqui. Então, ó, a hamiltoniana não perturbada, que eu vou chamar de H0, né, em unidades adimensionais, que depende de x e p, o x joga papel de posição e o p joga papel de momento, que descreve o movimento relativo dos núcleos de uma molécula diatômica dada por essa expressão. Então, veja, a gente tem dois átomos que se ligaram e formaram uma molécula. Então, tá lá, dois átomos lá e tal. Mas eles não ficam paradinhos um frente ao outro, dá uma afastadinha, eles vibram, né, se afastam, se aproximam e tal, né? Então, eu vou chamar dessa distância entre os átomos de x. E P é o momentum linear conjugado a essa variável x, mas do movimento relativo dos núcleos. Então, você tem lá o núcleo de um átomo, o núcleo do outro átomo, né? O movimento relativo tem uma dinâmica que eu represento pelo momento linear P. Então, a hamiltoniana é isso daqui, ó, energia cinética, P2 sobre 2, mais um V de x. Então, é unidimensional e as variáveis são adimensionais. Onde o V de x é essa expressão. 1 meio de exponencial de menos 2x, né? Então, veja, ó, lá no expoente tem menos 2x. Aí subtrai disso, menos 2, exponencial de menos x, tá? Então, esse primeiro exponencial é menos 2x no expoente, e essa é menos x apenas. Isso aqui é chamado potencial de Morse, tá? E a energia do ponto de equilíbrio, né, eu já vou mostrar o gráfico, aquele que entrou agora aí, né, é menos meio, e a separatriz está localizada em V igual a zero. Isso por construção, poderia ser diferente, tá? Então, o potencial de Morse, se eu desenho aquele V de x, né, do slide anterior, contra x, é isso daqui, ó. Então, né, veja que o x pode ser um pouquinho negativo, né, isso não tem nenhum problema, depende de onde você bota o eixo de medida, né. Então, vem aqui, faz um pocinho de potencial aqui, e vem tendendo, né, assintoticamente para energia zero. Essa linha preta aqui é só para ganhar o olho, que é energia zero, tá? Então, sempre que a partícula, agora eu vou chamar de partícula a molécula formada aí, né, que a gente está estudando, eu vou chamar de partícula. Então, sempre que a partícula estiver no poço, a gente chama de energia ligada. E, né, quando está dentro do poço, o movimento é de libração, né? Se você pegar uma bolinha aqui onde está a luzinha do laser e soltar, ela vai fazer esse movimento para esquerda e direita, oscilando em torno do mínimo. E, por sinal, se você puser a partícula aqui, ela fica no ponto de equilíbrio estável, né? Então, o mínimo do potencial é em menos meio. O potencial aqui, menos meio. Em unidades de energia também adimensionais. Menos meio, assintoticamente, esse potencial vai a zero, e se você pegar energia maior do que zero, é partícula livre, né? Então, se você joga a partícula por aqui, ó, vamos dizer, né, uma bolinha que vem, desce aqui, escapa. E se escapou pela direita aqui, vai embora, né? Então, isso já é uma boa pista de que, se você, né, tem lá uma sopa de átomos e joga um feixe de laser, de maneira tal que a molécula final produzida tem energia negativa, então ela está aqui dentro, ó, energia negativa, ó, tá? Então, estados ligados. Então, sempre que tiver energia negativa, para a gente vai ser uma referência de que tem formação de molécula. Então, houve a fotoassociação. Por outro lado, se a energia for positiva, os átomos se afastaram, né, e a distância entre eles, né, x, vai para infinito. Logo, teria dissociação. Então, para ter ligação, isso é, fotoassociação, a energia, né, da partícula tem que ser negativa. E, se for positiva, elas se separaram, tá? Os átomos separaram. Então, vamos ficar de olho nas energias negativas aqui, que elas vão ser importantes, né? E vamos lá. Então, mais uma.
Então, dado esse modelinho, né, do potencial de Morse, né, então eu vou contar para vocês o que é o cubo de energia, que também é bem simplesinho, e curvas de energia daquele potencial, né, que eu já comentei essencialmente, né, por quê? Então, vamos lá. Consideramos as curvas de nível do sistema governado pela Hamiltoniana 1, né, a única formulinha que tem ali. Tem o do potencial também, mas é a Hamiltoniana P2 sobre 2, mais o potencial. E plotamos as energias de alguns toros de libração. Libração são aqueles que têm energia negativa, tá? Então, energia ligada. E de algumas curvas abertas, são aqueles que têm energia positiva. As projeções nos planos, energia contra X, ou energia contra P, evidenciam que a energia total do sistema é uma constante global de movimento. Chamamos esse gráfico tridimensional de cubo de energia, que é esse aqui, ó. Então, aqui, ó, turma, o vermelho aqui é o espaço de fase usual, né? Que você pode fazer curvas de nível ou fazer integração numérica, né? Via Runge-Kutta das equações de movimento, vai dar isso daqui. Cada curva dessa é uma condição inicial. Então, se você der uma condição inicial aqui, você faz essa curva de libração. Aqui, outra curva de libração. Agora, se você der uma condição inicial aqui, você pega uma curva aberta. Então, na verdade, o movimento real é o preto. Tá? Então, as condições iniciais são essas linhas pretas aqui, as curvas pretas. Tá? Então, se você der uma condição inicial aqui no preto, ela vem, passa lá por cima da região do potencial e vai embora de novo. Então, é um movimento tipo esse daqui, assim, um movimento aberto. Mas se você der uma condição inicial, por exemplo, aqui onde eu estou mostrando aqui com o apontador, é uma libração, né, que é esse movimento aqui. Aí você projeta no plano, pronto, você pega essa curva aqui. Tá? Então, esse desenho tridimensional, que é o espaço de fases, o espaço de fase unidimensional, momento, posição, mais o eixo de energia. A gente chamou isso daí de cubo de energia. Né? Então, olhar esse desenho tridimensional nos dá uma ideia da dinâmica muito mais rica do que olhar só o espaço de fases. E aqui, ó, quando a gente projeta o azul, ou o verde, que seja, mas o azul está mais fácil de ver aqui, né, que é o plano energia contra momento, veja, as projeções dessas curvas pretas aqui são linhas retas, energia constante, tá vendo? Cada condição inicial tem uma energia constante ao longo do movimento, e vai ficar constante a vida inteira. Tá? Aí você dá outra condição inicial, pega essa curva preta aqui, vai ser essa energia azul aqui. Então, fazendo esse eixo da energia, a gente consegue enxergar que, de fato, né, visualmente, a energia está constante. Tá? Então, além de ficar bonito, ajuda a entender o movimento. Agora, ainda introduzindo mais um conceito aí, eu vou falar para vocês sobre os toros tortos, né? Que tem um T no meio, né? Então, seria toros tortos, não, mas é isso mesmo. Toros tortos. Que é um artiguinho também com o Murilo e o Emanuel de 2018. Para introduzir esse tópico, vamos ligar uma perturbação externa denotada assim, ó, que eu vou chamar essa perturbação, né, H-laser. Isso é, né, H é para introduzir na Hamiltoniana, né, a perturbação, o subíndice laser, para saber só do que eu estou falando, que vai depender de posição e tempo agora. Então, veja, vai ter um termo μx, que é o momento de dipolo da molécula existente, e um epsilon de t, que é o campo externo, que é um campo elétrico, essencialmente, que depende do tempo. E o sinalzinho é uma conveniência, apenas. Então, vejam, a gente tinha, até agora, energia constante, mas, quando eu introduzo esse termo aqui na Hamiltoniana, a Hamiltoniana total, agora, que vai ser o H0 mais esse H-laser, né, que eu vou chamar de H, se eu derivar no tempo, del H, del T, já não é mais zero, porque vai ter essa contribuição aqui. Isso significa que a energia vai deixar de ser constante de movimento. Então, vamos lá. Então, esse epsilon de t da perturbação é meramente um seno de ômega t com uma amplitude, por enquanto. Né? Não, isso vai ser isso mesmo. Quem vai mudar é o μx. E o μx, por início, eu vou simplesmente considerar linear, que é x, que é como se fosse a carga, né? É a carga, mas em unidade adimensional, né? Então é um número, mas seria a carga e a distância entre os átomos. É um momento de dipolo usual que a gente conhece, né? Carga vezes distância das partículas.
Então, mas esse daqui é o que a gente chama de momento de dipolo linear, porque x está elevado a primeiro aqui. Então, eu vou fazer um estudo com o momento de dipolo linear, depois vou introduzir um outro. Né? E aí, então, esse campo externo, qual é o papel dele? É acoplar, né, o momento de dipolo da molécula. É que o H0 lá a gente não enxergava porque não precisava, mas a molécula supostamente é uma molécula polar. Tem que ser, senão não faz sentido, porque aí, se não for, o momento de dipolo é zero, então tem que ser molécula polar obrigatoriamente. Se é uma molécula polar, tem um momento de dipolo, pronto. Agora a gente vai enxergar esse momento de dipolo aqui, né? Esse sujeito aqui. E epsilon de T, que é o campo externo, um campo elétrico desse tipo aqui, dependente do tempo. Tá? Então, o papel dessa perturbação é acoplar, né, o momento de dipolo da molécula com o campo externo. Isso tem efeito. O primeiro efeito é esse que a gente falou. A energia vai deixar de ser constante, mas acontecem mais coisas aí. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. A newtoniana do sistema é o H0 de XP, o H laser de XT. E a fórmula é essa daqui. Né, P2 sobre 2, o potencial de Morse, né, que tudo isso aí é o H0. E a contribuição que eu acabei de pôr aqui da perturbação, ε0, que é a amplitude do campo, carga, que é um número, x, que é o momento do dipolo linear, né, é o mesmo x da distância interatômica, e ômega t. Então, eu introduzi uma frequência aqui, né, a frequência de oscilação do campo externo, do laser. Então, aleatoriamente, né, a gente fez vários estudos, tem várias simulações, mas aqui eu estou mostrando para vocês um aleatório, que é ômega raiz de 3, né, aqui para a frequência, e uma amplitude pequenininha, 2 centésimos aqui. Né? O cubo de energia, estou vendo esse negócio aqui, turma, ó, que bacana. Ó. Veja, se vocês olhassem só o espaço de fases, que é o desenho vermelho, P contra X, tudo bem, vocês iam ver o usual. Né, integra as equações de movimento lá, tal, faz a coleta estroboscópica de P e X, né, e desenha, né, a cada vez que o seno de ômega t aqui for zero, né, então a cada período ômega t que faz o seno ser zero, né, a dinâmica é meramente isso daqui. Mas não quer dizer que a energia ficou constante, ela variou de um período para outro. Mas quando isso daqui é zero, a gente faz a coleta de x e p. Aí faz a integração numérica, a coleta, teria esse desenho vermelho só. Mas veja só, quando a gente estica aqui o terceiro eixo, faz o cubo de energia, olha que bacana que fica. Ó. O desenho verdadeiro é o preto, né? Essa é a trajetória verdadeira. Então, ó, tudo torto aqui, né? Umas ilhas para lá, para cá. Aqui a gente vê essas ilhotinhas aqui, ó. Ah, uma cadeia de ressonância. A gente imagina que elas estão todas bonitinhas, né? Alinhadinhas, fazendo um colar. Tá todo torto, ó. Uma tá aqui, a outra tá aqui, a outra tá aqui. Essa daqui tá inclinadinha, né? Aí aqui tem uma outra cadeia de ressonâncias, ó. Essas ilhotinhas azuis, mas essas estão razoavelmente alinhadas até, né? Mas as pretas, essa tá inclinada, bastante inclinada frente às demais. Aí o mar de caos está mais alto, aqui a gente acha que está tudo na vizinhança, né? Está na vizinhança na projeção, né? Porque aqui não está tão na vizinhança à distância, ó. Né? Tá na vizinhança aqui na nossa projeção. Então, né, aqui esse desenho mostra que a gente se enxerga um pouco além do que a gente tivesse só o momento, o espaço de fase usual. E veja, ó, essas curvas invariantes, né, essas ilhonas bonitas aqui, né, que são projeção desses bichão aqui, ó, que no azul, a gente vê, ó, a energia varia, né, aqui, né, se a gente pegar essa ilha aqui, ó, onde estou com o apontador, essa outra ilha que faz, né, uma cadeia de ressonância, é essa mistura aqui, ó, a gente acha que está tudo no plano, tudo com a mesma energia, não está não, ó, uma projeção no azul, né, então, uma ilha, ela varia a sua energia. Isso é bacana de ver, né? E aí, a gente fez depois, para ficar mais interessante, porque no slide anterior tinha caos, por conta desses parâmetros, uma frequência baixinha e uma amplitude baixinha aqui na perturbação. Agora eu vou dar uma frequência muito alta para o nosso problema, porque o que é alto, o que é baixo, forte e fraco, vai de problema para problema. Ômega 15 aqui é muito alta essa frequência. E essas amplitudes aqui são altíssimas também. Mas, com essa combinação de parâmetros, frequência alta e amplitude alta, olha o que acontece.
a gente dá as condições iniciais, né, que são as curvas pretas, né, e o Cal sumiu nessa frequência e nessa amplitude, o Cal sumiu. Só temos curvas invariantes, que vejo no espaço de fase, né, são essas curvas vermelhas, que a gente acha que está tudo bonitinho, retinho, não está não, ó. Olha aqui a projeção no plano de energia, momento azul, ó. Tudo inclinado. Mas veja, o mais interessante de tudo, né, que é o ponto que nos deu a ideia de fazer o estudo que vem a seguir, ó, esses são os toros tortos. Porque olha essa projeção azul, né? Os toros, eles têm energia negativa, ó, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, energia negativa, menos 0,4, e vai até mais, zero, esse daqui, vamos pegar o outro aqui, vai até aqui, ó, 0,1. Esses daqui têm energia positiva. Esses são inclinados, mas ficaram em negativos, e daqui para frente tem positivo, que são esses 3 primeiros. Então, isso, e aqui também, os outros gráficos são semelhantes, né? Eu só estou variando a amplitude, A, B, C, D, né? Que são esses valores aqui, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Você pega isso daqui, ó, energia 0,4, e vai bater lá no menos 0,4 aproximadamente, idem aqui, ó. Então, para todas essas amplitudes, a gente está vendo que o caos basicamente sumiu, né? E apareceram curvas invariantes tortas, que a gente chamou de toros tortos, né? Isso significa dizer que uma condição inicial numa curva preta aqui, né, qualquer uma delas aí, ela vem, né, experimenta energia positiva lá fora, né, onde ela gostaria de dissociar e ir embora, mas não pode, porque ela está presa numa curva invariante, vem, entra na região ligada de energias negativas, né? Fica confortável na energia ligada, vai. Daqui a pouco vai para a energia positiva de novo, tentando escapar, mas não escapa. Então, a gente conseguiu olhar, né, por esses gráficos, que é possível a partícula visitar energia positiva e não dissociar. Né? A gente está mostrando aqui, ó, né, sobre qualquer curva invariante dessa, ela vai lá para a energia positiva e volta para a energia negativa e fica assim a vida inteira. Tá? Então, as partículas, isso é a molécula, experimenta energia positiva, experimenta um grande X, X é a distância entre os núcleos, no internuclear, né? Então, eles se afastam, mas estão ligados. Dali a pouco, se aproximam de novo, se afastam muito, mas permanecem ligados. Então, esses são os toros tortos, tá? E o papel deles é exatamente esse, permitir que a partícula, isso é a molécula, experimente energia positiva, que seria aquela dissociante, né? Mas elas não se quebram, a molécula não se quebra, volta para a energia negativa e fica fazendo esse vai e vem indefinidamente. Bom, então falando dos toros tortos, e veja, eles apareceram com aquele momento de dipolo que eu botei lá, QX, né? Mi igual a QX, que é o que eu chamei a atenção de momento linear, momento de dipolo linear. Então, a gente ficou meio assim, né? Falou, bom, será que é uma particularidade do momento linear e pegar um caso genérico não vai dar certo? Então, a gente fez o seguinte, ó, para verificar se há alguma particularidade em relação ao dipolo linear, no mecanismo de inclinação dos toros, a gente considerou uma forma espacial do dipolo de acordo com essa expressão. Ela é uma expressão meio esquisitona, mas ela tem uma origem, que é assim, ó. Então, a gente arrancou fora, lá da newtoniana, o dipolo linear e botou essa daqui, que tem uma exponencial, dependente só de posição e do parâmetro eta. Eta é um parâmetro. Então, vai ser uma exponencial que tem um parâmetro também, um psi, x mais xz elevado à quarta. O xz é um número, tem a ver com posição de equilíbrio e tal. E x é uma variável, né? Elevado à quarta. Então, e que se esse bichão é elevado à quarta. Que se vezes isso à quarta. Tudo, essa exponencial vezes seno. O argumento do seno é esse negócio aqui, ó. Eta, que é um parâmetro variável, a gente controla. X mais xz. Né? Então, é uma exponencial que tem x à quarta, multiplicando um seno de x e tudo isso dividido por eta. Onde eta, x e xi são parâmetros ajustáveis adimensionais. X está relacionado com um mínimo do potencial, que a gente brinca com isso à vontade. Potencial de Morse ainda, por enquanto. Enquanto que xi, esse cara é o sujeitinho importante, né? Esse é o cara que eu vou chamar a atenção,
está associado ao alcance do dipolo, esse daqui, ó. Tá? Então, veja, se eu ponho o QC grande ou o QC pequeno, isso interfere no que a gente chama de alcance do dipolo. Eu acho que faltou um sinal aqui, turminha. Aqui é um negativo, viu? Faltou um sinalzinho aqui nessa exponencial. É menos. Depois eu ponho. E eta introduz oscilações na função do dipolo. Tá aqui, né? Com essa expressão, é possível modelar o dipolo da molécula de ácido fluorídrico, tá? Então, se você pegar essa expressão, existe em algumas situações dos parâmetros que a molécula de HF é bem fitada, bem representada por esse potencial, por esse momento de dipolo. É por isso que a gente pegou esse daí, tá? Então, a gente não inventou isso daí estava na literatura do pessoal que estuda física molecular, e aí a gente adaptou para o nosso estudo aqui. Então, ó, aqui eu botei o sinalzinho, ó, turma, tá? Então, a newtoniana fica assim, ó, o que já era, né? A energia cinética, P2 sobre 2, o potencial de Morse. Então, esse daqui é o termo não perturbado, certo? E agora, a perturbação. A perturbação é ε0, né, amplitude, seno de ômega t. Então, o campo elétrico é o mesmo, ε0, seno de ômega t. É o campo do laser. O que nós introduzimos de novo foi a forma do momento de dipolo elétrico. Esse cara aqui, ó. Tá? A formulinha que eu acabei de conversar lá, com um sinalzinho correto agora. Então, veja, ó, como tem um sinal negativo, se a gente aumentar o psi, essa exponencial vai matar esse cara aqui, né? Então, crescer psi significa alcance curto do dipolo. Essa é a informação importante. E o inverso é o inverso, mas eu não vou falar para não confundir. Então, aumentar psi faz com que isso aqui encurte, né? Vá a zero mais rapidamente. Então, aumentar psi representa dipolo de curto alcance, que é o que vai nos interessar. Bem, aí então, peguei, agora eu estou de novo integração numérica do que, né? A gente tem lá x ponto, p ponto, integra numericamente, só que tem agora tempo, do jeito que tinha anteriormente também, faz conjecta, integra, né? Aí a gente tem isso daqui, ó, 4, a gente usou uma frequência alta também, ômega 20, né? E amplitudes altas também, 11, 12 nessa coluna, 12,5 e 16 nessa coluna. E por que tudo isso? Porque no caso linear, que eu acabei de mostrar, turma, a amplitude era alta e a frequência era alta. Então, a gente encurtou o caminho, né? Falou, olha, se é esse o cenário que apareceu lá com o momento de dipolo linear, já vamos pegar esse cenário agora que o momento de dipolo é não linear. Frequência alta e amplitude alta. Então, tá aqui. E o que nós queremos ver, né? A pergunta qual é? Se com esse momento de dipolo também tem toros tortos. E eles estão aqui, ó. A curva preta são as condições iniciais, olha eles aqui, ó. Né? Então, são curvas, né? Curvas invariantes, são toros invariantes. Não são linhas, são curvas invariantes. Né? Então, tá aqui, ó. Se você pegar isso daqui, ó, vem energia quase 0,2, visita aqui embaixo, ó, menos 0,4 e pouco, faz a curvinha e volta lá. Idem aqui, ó. Esse está mais alto até. Né? Não, tá a mesma coisa, tudo 0,4 ali. Então, o plano de fase, espaço de fase é a curva vermelha. Então, a gente estaria vendo, né, esse par de ilhas deformado aqui e tal, curvas de libração. Aqui, aparentemente, deve ter um pouco de caos. Até pode ter, dependendo da escala, pode ter um pouco de caos, sim. Né? Aqui tem umas ilhotas que na projeção fica um pouco encavalado aqui, mas o ponto relevante é uma condição inicial dada em alguma dessas curvas pretas, que a projeção azul nos mostra aqui, né, ou a verde também, né? Por exemplo, né, você pegar aqui, ó, aqui dentro, né, é alguém que vem, faz um movimento aqui, ó, mas está com essa energia aqui, ó, zero, mas tem um chapeuzinho acima do zero e vem para negativa. E aqui tem também, né, algum tório invariante que vem lá de Simão, vem positivo e negativo. Aqui também dá para ver melhor, aqui está mais nítido ainda, ó, aqui mais nítido, aqui é bem delineado o tório,
né, a curva invariante. Então, energia positiva vem energia negativa. Então, a gente observou os toros tortos também com um momento de dipolo não linear e um momento que tem, em algum limite, ele representa uma molécula real, né? Então, isso foi um bom indicativo de que, olha, os toros tortos, além de serem interessantes do ponto de vista teórico, eles podem existir, de fato, quando se considera moléculas com perfis mais realistas, né? Então, até esse momento, era um modelo do potencial de Morse com uma perturbação de um campo elétrico, né, dependente do tempo, representando um laser, que acopla com o momento de dipolo da molécula. E tanto para o momento de dipolo linear quanto para este não linear, observamos os toros tortos, que são curvas que permitem a viagem da partícula com energia positiva e energia negativa sem dissociar. Bem, agora, ainda com o modelo de Morse, vamos ver o efeito do alcance do dipolo. Então, a probabilidade de fotoassociação, isso é, você vai jogar o campo de laser e vai perguntar se os átomos se ligam. Então, essa probabilidade de fotoassociação é fortemente dependente da escolha dos parâmetros do campo externo e do dipolo. Portanto, após avaliarmos diferentes combinações, definimos nossa abordagem com ε011 e ômega 15, né? Amplitude alta, frequência alta, que nos levou a uma fotoassociação expressiva, que é o seguinte, ó. A gente pegou 3 valores diferentes do que si, aquele parâmetro lá do expoente da exponencial, né? 5 milésimos, né? Que, como ele é pequenininho, é um potencial de longo alcance. Um intermediário, 5 centésimos, e 1, que é de curto alcance, né? Então, esse 1, frente aos demais, é um numerão muito grande, né? Então, faz com que aquela exponencial vai rapidamente a zero, então, potencial de curto alcance. E a gente fixou o eta1 e o xe igual a 1. Então, para fazer o estudo da probabilidade de fotoassociação, o que nós fizemos? Ao invés de deixar o tempo contínuo, a gente botou um envelope, isso é, a gente botou um terminho aqui que liga e desliga, né? Então, a newtoniana é a mesma, né? P2 sobre 2, potencial de Morse, aquele momento de polo não linear e o termo dependente do tempo. Mas veja, aí a gente botou junto com a perturbação, que é esse acoplamento aqui, esse S de T, que vale 1 ou 0. Isso significa que no intervalo de tempo de 0 até TF a gente que controla, a gente brinca com esse número TF aqui. Então, a gente vai dar um número, de 0 a 10. Né? Isso daí é o tempo de integração do Runge-Kutta, tá? Então, independentemente do passo do Runge-Kutta, quando o tempo bateu no 10, né, bateu no TF aí. Esse S está valendo 1, isso é, a perturbação está ligada. Passou daí, desliga a perturbação. Isso significa que é um laser pulsado, né? A gente dá um pulso de laser e desliga, né? E qual é a duração desse pulso de laser? A gente controla com esse TF. Então, aí a gente pega uma família de condições iniciais, né, com energia positiva, lá em cima, joga, né, as condições iniciais, uma de cada vez, né, e deixa o tempo correr, né, e a gente vai brincando com esse TF. Aí a gente observou o seguinte, ó. Agora, o parâmetro importante, a gente fixou todo mundo. O ε0 está fixado. Saiu um ômega maiúsculo. É o mesmo ômega, viu, turma? Devia ser minúsculo aqui. A frequência está fixada, o eta está fixado, a xe está fixado. O ε0, ele sumiu daqui, porque é 1. Né? Devia ter botado o não, ele aqui, ó. Não, está aqui, está fixado, né? Então, quem a gente está variando é esse QC aqui, ó, no expoente da exponencial. Então, a gente vai pegar aqueles 3 valores do slide anterior. QC1, que é curto alcance, o azul, né, 5 centésimos, que é médio alcance, e 5 milésimos, que é longo alcance. E a curva preta é o potencial de Morse. Nós já desenhamos aqui o potencial de Morse. Tá, aquele azul que eu já tinha mostrado lá no início. E desenhamos aqui o
potencial de Morse, essa fórmula aqui, ó, o momento de dipolo, desculpe, essa fórmula, para 3 valores do QSI. A gente só mexeu no QSI aqui em cima, tá? Então, ó, o de curto alcance deu esse piquinho aqui, e rapidamente foi a 0. Então, por que curto alcance? Porque, em comparação com o osso do potencial de Morse, ele é pequeno. Se você pegar a meia largura do cor-de-rosinha aqui, é bem pequeno em comparado com essa meia largura aqui. Por outro lado, o intermediário não é tão pequeno, mas é menor do que o potencial de Morse. Então, qualitativamente, a gente vai até esquecer o intermediário, porque ele vai dar as mesmas características do rosinha, do curto alcance. Por outro lado, o de longo alcance, ele, além de ter essa parte positiva, ele tem essa negativa, mas ele é gigantão, né? Ele vem parar lá longe, ó, né? Então, esse de longo alcance, em comparação com o potencial de Morse, ele é dito de longo alcance. Bem, aí então a gente falou, então tá bom. Então vamos deixar o azul e vamos pegar só o de curto alcance e de longo alcance, o QSI1 e o QSI 5 milésimos, né? E aí vamos fazer o seguinte, vamos lançar uma família de condições iniciais e estudar uma de cada vez, né? E perguntar se elas, depois de um certo tempo, se elas atingem energia negativa e dentro do tempo de corte, TF, fica negativa ou não. Isso é, se fica negativa, formou a molécula, teve a fotoassociação. Então, o que a gente observou aqui, ó, a curva vermelha, né, está associada ao dipolo de curto alcance, o QSI1, né, o QSI1 é o rosinha aqui, né. Então, ó, veja, ó, aqui são os vários tempos de corte lá, né. Então, você tem, assim, uma grande probabilidade de formar molécula, né, em vários instantes de tempo. Enquanto que a de curto alcance, de longo alcance, a curva preta, até forma, mas forma num intervalinho de tempo bem específico aqui. Se você deixar o tempo correr, a partícula sai da energia negativa e dissocia, vai embora. Essa linha preta significa a probabilidade de associar é 0. Isso é, escapou da energia positiva. Enquanto que até esse tempo aqui, né, não tem probabilidade 0, sempre tem uma probabilidade positiva de formar a molécula. Então beleza, né? Então, tendo em conta esta informação aqui, vamos levar em consideração apenas potenciais de curto alcance, né? Então, tudo isso é estudado, turma, com o potencial de Morse, né? Então, além de mostrar lá o cubo de energia, os toros tortos, o potencial de Morse, né, no modelo, a gente está vendo que quando o momento de dipolo, rosinha, em comparação ao potencial, ele é menor, né? A gente até criou uma medida para não ficar algo qualitativo, mas isso não importa, dá para ver no olho aqui, né? É menor do que o potencial, então, e produziu, né, isso daí são duas informações que se complementam, produziu uma probabilidade de fotoassociação larga, isto é, né, mesmo para tempos longos, existe ainda a probabilidade de formação de molécula, então a gente descartou o potencial de longo alcance e pegou, vamos ficar só com de curto alcance. Então, a gente reuniu esse conjunto de informações. Olha, para ter toros tortos e permitir, né, vai para energia positiva e negativa, a gente até brincou, né, ir para energia, se fosse um estudo quântico, ir para energia positiva e voltar para negativa seria um decaimento, no que decai, emite um fóton. Então, sobe, decai, emite um fóton, sobe, decai, emite um fóton. A gente até brincou, né, esses toros tortos são um vagalume, né, que fica, vai, excita, decai, emite luz, excita, decai, emite luz. Então, fica, né, acendendo, apagando. Então, a gente brincou que era um vagalume. Mas isso é curiosidade. Aí, então, a gente falou, ó, o importante é ter toros tortos, ter alta frequência, alta amplitude e momento de dipolo de curto alcance. Então, esse conjunto de informações que a gente tirou do estudo do modelinho, a gente falou, então, beleza, vamos ver se alguma molécula real também a gente consegue observar essa fotoassociação, né? Mas tem mais uma coisa aqui, ó. As órbitas exóticas, esqueci do mais importante aqui, né? Então, o que são as órbitas exóticas? Eu ia pular essa parte importante. Que é o seguinte. Agora,
ainda com potencial de Morse, a gente pegou uma frequência que devia ser um ômega pequeno, de novo, frequência alta, amplitude alta e os mesmos parâmetros anteriores, né? Aí a gente pegou o potencial de curto alcance e aqui o potencial de longo alcance. Então, a gente deu condições iniciais, né? Aqui a gente tirou aquele SNT, que não é pulsado não, a gente está estudando espaço de fase. Deu condições iniciais nesse preto e viu o que acontece. Então, acontece isso daqui, ó, né? Quando assim, aí, esse vermelho está aqui, né? O plano PX, né? Px no cubo de energia, eu peguei aqui, ó. Então, a gente dá condições iniciais aqui, foram 2, 4, 6, 8, 10 condições iniciais, que são essas bolinhas pretas, né? Então, cada bolinha preta vem, faz um movimento aqui, ó. Então, vem com energia constante, né? Mas aqui bagunça tudo, bagunça, né? Faz um movimentinho aqui, né? Aí depois vai para lá, faz outro movimentinho, vai para lá, vem fazendo esse movimento, né? Ah, não, cada uma dessas é uma condição inicial. Então, uma que veio aqui, faz esse movimentinho aqui, e depois escapa. Aí, qualquer uma delas vem, faz esse movimento aqui, né? Passa por uma região caótica e escapa. Então, esse tipo de órbita, a gente falou, que órbita que é essa, caramba? Aqui, ela começa com energia positiva e viaja com energia constante aqui e tal. Aí, hora que entra na região do poço, experimenta, né, varia a energia, né, que seria, aqui dá para ver pouco, mas seria aqui, ó, varia a energia, esse chamuscadinho aqui de causa, aqui, ó, né, aqui e tal, varia a energia, né, numa dinâmica caótica, e depois entra, né, aqui numa região de libração e sai fora, com energia constante. Se você pegar uma outra mais na ponta aqui, então ela vem, né, oscila, não sei se oscila primeiro, mas acho que oscila primeiro, entra aqui, né, e depois oscila de novo e sai fora, né. Então, essas condições iniciais, quando entram, né, mesmo vindo com energia positiva, ó, elas estão com energia positiva, elas passam em cima do potencial, elas não estão lá dentro, né, elas passam lá em cima desculpa, elas têm energia, né, positiva, né, depois experimentam uma energia negativa fazendo um movimento tipo libração, tem uma dinâmica caótica e depois vai embora com energia positiva de novo. Ele falou, que órbita que é essa, caramba? A gente não sabia o que era, a gente chamou de exótica. Então, aí para o de curto alcance, aí o de longo alcance, dá para ver, não dá para ver a órbita exótica, porque as condições iniciais vêm, ficam com energia positiva, continuam com energia positiva e vão embora. Tá? Aqui teve essa entrada com energia negativa, fez um movimento tipo libração, como se fossem ligadas, né? Então aqui a energia é localmente constante, né? Se você fizer a integração numérica, conjunta, aqui está a energia constante. Só que não é constante, né? Está variando um dígitozinho lá em algum lugar. Aí varia bastante e vai embora, né? Então a gente chamou isso aqui de órbitas exóticas e a gente... Então, depois a gente definiu melhor, né? Então, em outro slide mais para frente. É uma órbita exótica é uma órbita que ela é composta por um trecho de energia de curva aberta, um trecho de dinâmica caótica e um trecho de movimento tipo libração. Então, esse movimento tipo libração e o movimento de partícula livre é conectado por uma dinâmica caótica. Então, a gente chamou isso daí de órbita exótica. Bom, aí, né, e o que tem a ver, então, as órbitas exóticas? Então, aqui é a pista, ó, turma. Quando elas existem, veja, o potencial de curto alcance, elas existem. Então, significa que a molécula se forma, se eu desligar o pulso do laser, quando a molécula estiver aqui, aí forma a molécula e aí a hamiltoniana é só um H0, energia constante. Aí você forma a molécula, está formada, não escapa mais. Mas se você deixar o campo ligado, né, aí ela vai embora depois de um certo tempo. Mas
esse período de tempo que a partícula experimenta energia negativa é o que a gente chamou de fotoassociação intermitente. Por que intermitente? Eu vou mostrar depois, né? Que é quando você forma uma molécula, mas ela não é perene, porque o campo está ligado. Então, o campo continua dando pancada na molécula formada, ela chega uma hora que vai para energia positiva e os átomos vão cada um para um lado. Né? Mas você pode desligar, né? A hora que você observa isso, você pode desligar o campo externo, aí formou a molécula perene, definitiva. Tá? Mas se você não desliga, não é perene. Então, é o que a gente chama de intermitente, que é assim, energia em função de tempo. Né? Então, a gente pegou aqui o potencial de curto alcance e o potencial de longo alcance. O longo alcance, né, tá aqui, né, vem com energia positiva, ele te dá um pulinho lá, mas não chega a parar, né, e vai embora com energia positiva. Então, não formou nada. Agora, você pega o potencial de curto alcance, né, o que nós estamos vendo nesse gráfico? Simplesmente o valor da energia em função de tempo. Faz a integração Roche-Kluta e pega os valores de energia. Toda vez que coletar XP, pega energia também. Energia em função do tempo está desenhado aqui. Aí, energia. Está aqui, né? Energia positiva. Aí dá uma oscilada lá na dinâmica caótica, vem aqui. Energia negativa. Então, esse platô de energia negativa, do tempo 12 até o tempo 39, por aí, né? Essa primeira reta de energia negativa é o que a gente fala da primeira formação de molécula. Então, houve a formação de molécula aqui. A energia está negativa. Mas, né, a perturbação está agindo, o tempo está correndo. Então, ela lá experimenta lá a dinâmica caótica, vai para a energia positiva, opa, voltou de novo aqui, mas muito próxima da separatriz, energia próxima de zero. Mas aí oscila um pouquinho de novo na dinâmica caótica e vem parar aqui embaixo. Opa, aqui ela está bem formada, mas dura pouco. Aí faz mais um platô aqui, mais um platô aqui. Aí depois que forma esse platô positivo, ela vai embora. Aqui a gente chegou a ver tempos mais longos, vai embora. Aqui dissociou de vez. Tá? Mas o que a gente está vendo que o potencial de curto alcance, o Psi1, que é a curva vermelha, permitiu a existência de 5 platôs com energias negativas. Isto é, 5 intervalos de tempo onde você tem formação da molécula. E este Tc igual a 1, o momento de dipolo curto, de curto alcance, é esse cara aqui, ó, curto alcance, são esses dois desenhos. É quando tem a existência das curvas das órbitas exóticas, essas curvas tipo movimento de libração. Tá? Então, essa formação aqui, ó, esse platô de energia negativa e todos os demais existem porque a partícula entrou dentro do poço de potencial, experimentou uma dinâmica quase integrável, quase regular, naquela dinâmica quase libração ali e tal, e formou, né, formou esses platôs. Só que a perturbação está agindo, o tempo está correndo, a perturbação está seguindo. Aí ela sai para fora, para energia positiva, volta, e até que ela associa de vez. Então, esse desenho mostrou para a gente que, né, é possível formar moléculas, né, com 2 átomos, né, moléculas diatômicas, né, com essa estratégia que a gente contou aqui, né, formando através do processo de fotoassociação. Então, a gente chamou de fotoassociação intermitente porque não é contínuo, né. Bom, aí sim que depois disso, a gente fez a pergunta, né, será que alguma molécula real, se a gente pegar os dados de potencial e os dados de momento de dipolo, de moléculas reais, a gente vai enxergar isso? Bom, aí o Murilo fez uma garimpagem, tem uns handbook de momento de dipolo e artigos por aí, fez uma garimpagem e procurou, né, moléculas diatômicas que tivessem momento de dipolo de curto alcance, para encaixar no nosso modelinho, nosso figurino, né? Aí, então, a gente passou para o seguinte estudo, né? Eu estou me alongando aqui, turma, mas está acabando. É o seguinte, então, a gente passou para pegar agora parâmetros de moléculas reais. É o seguinte, ó, vamos explorar a existência de órbitas exóticas, se elas existirem,
tem a fotoassociação intermitente, pelo que eu acabei de falar no último gráfico. Para essas moléculas aqui, ó, magnésio-lítio e estrôncio-lítio. Essas duas moléculas, né, está relatado na literatura que elas têm dipolo de curto alcance, comparado com o potencial de ligação delas, né? Para descrever os potenciais moleculares de moléculas diatômicas, seguimos uma referência aí, né, de 2010, na qual o autor propôs um potencial de Lennard-Jones. Então, o potencial de Lennard-Jones, né, ele é muito mais realista do que o de Morse, né? Mas ele mexeu lá nos parâmetros, chama Lennard-Jones estendido, como modelo. Ele tem poucos parâmetros e é de alta precisão, comparado com o experimento. Alta precisão comparado com o experimento. Então, o pessoal tem dados experimentais do potencial de ligação molecular, né? E tem um ajuste numérico muito bem dado pelo esse potencial Lennard-Jones. Então, a função obtida, a potencial obtida praticamente exponencial é essa daqui, ó. Só que esse N é um polinômio, né? Então aqui vão ter potências de R, só que potências negativas, porque o R está aqui embaixo, né? R bagunçou. Não, era o X e o XZ de antigamente. A gente só preservou a nomenclatura do artigo aqui, mas o R era o que a gente estava chamando de X, distância interatômica, e o XZ é o X de equilíbrio, tá? Então, a tradução é imediata. Onde tem R era o que a gente chamava de X, e o RE é o XZ. Esse daqui é um parâmetro também do momento de dipolo, que é um número, do potencial, que é um número, né? Então, N é uma função em potências negativas de R. Então, esse potencial, né, eu não vou escrever aqui, porque ele é um bichão feião, né, mas era 1 sobre R a quarta, menos R a sexta, menos R a 8, né, potências negativas de distância, de posição. Por sua vez, as funções de momento de dipolo, para o estrôncio, lítio e magnésio-lítio, foram obtidos também de um artigo, né, de 2011, onde os autores usaram uma teoria de perturbação de campo finito lá. Isso daqui não vem ao caso. O que importa é que eles fizeram um trato teórico e fitaram os dados experimentais dessas moléculas. Então, esse artigo fornece os dados experimentais, né, da molécula de estrôncio-lítio, mas não a fórmula, o gráfico. Aí, né, o Murilo, ele pegou os dados experimentais, né, dessas moléculas de momento de dipolo, tem gráficos experimentais disso, e usou um software para extrair os dados. Então, tinha o gráfico lá, então ele botou, né, pegou um software que você bota o mouse em cima do gráfico, né, você vai clicando, clica lá, né, 10 pontos em cima do gráfico, 20 pontos, quantos pontos você quiser, isso gera uma tabela de pontos. Aí, com essa tabela de pontos, você faz um gráfico no Origin, no Gnuplot, e faz um fitting numérico para isso daí. E aí, esse fitting numérico reproduziu identicamente o gráfico experimental. Então, foi isso que nós fizemos aqui. E gerou, então, o fitting numérico que nós fizemos foi esse sujeito aqui, ó. O momento de dipolo dessas moléculas, ambas têm um perfil assim. Uma parte polinomial e uma parte exponencial. Então, aqui, ó, soma de indo de 1 a 6, né? Então, vai ser alfa 1, R1, alfa 2, R ao quadrado, assim por diante. Se R é menor do que R0, já falo. E uma parte exponencial que vai com R e constantes aqui, e constante aqui, se o R for maior do que R0. Onde R0 é o ponto de crossover, disso daqui para isso aqui, né? Então, a gente pegou os gráficos experimentais, a gente, né, importou os dados, né, através de um software desses gráficos, geramos tabelas, né, de X e P, né, de Mi e X, né, e fizemos um fitting, geramos um gráfico. Esse gráfico tinha um perfil polinomial e um perfil exponencial, que o software gerou, né, para a gente, o Origin, no caso, né? E aí, a gente tem números para esse C, para esse A, para esse B, para todos os alfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que importa é
tem um crossover aí, que é o R0, que a gente olha no gráfico e fala, ó, R0 é esse cara aqui, tá? Bom, aí a gente pegou, então, magnésio e lítio, né? Para magnésio e lítio, o ômega 5 é alto, Y0 é alto, e esse RE foi o fitting que saiu, né? E aí a gente obteve esse desenho aqui. A gente deu uma condição inicial aqui, né? E obteve esse desenho, e aqui é apenas uma amplificação, né? De 14 a 26, daqui ó, de 14 a 26, né? A gente fez um cortezinho aqui, só para mostrar que teve, né? O desenho que a gente está querendo, porque aqui parece que é uma curva, não, tem duas, ó, onde está o pontinho vermelho, ó, tem duas curvas. Então, a condição inicial entra, energia negativa, aqui aparentemente não tem caos, mas depende da escala, pode ser que tenha um causinho, né? Entra aqui, seria o que no nosso modelo estava dinâmica caótica, nessa escala do gráfico não dá para perceber, vem aqui, faz uma oscilação, né? Aí depois ela sai fora, né? Então ela entra, né? Entra, faz uma oscilação, aí depois sai fora. O estronço-lítio, né, é mais visível. Então, a gente tem aqui, ó, o estronço-lítio, né, esse gráfico aqui está amplificado, de 18 a 25, está aqui, ó, 18 a 25, a gente pegou esse trechinho aqui, ó, né, 18 a 25 aqui, ó, fez uma caixinha aqui, para poder ver, ó, dá uma condição inicial aqui, então ela entra lá algumas vezes. Então, ó, aqui tem várias não, né, três entradas na região de energia negativa. Então, isso daqui é um trecho da órbita exótica, né, que está aqui, ó, aqui está meio encavaladinho, tudo, a gente fez essa amplificação, né, aqui está mais encavalado, aqui coincide quase, né. Então, aqui a gente mostra que tem órbita exótica, ela vai, né, ela começa com energia positiva, entra no poço, faz a dinâmica de órbita exótica, aqui no caso 3 ramos apenas, e depois vai embora com energia positiva. Aí a gente fala, beleza, a gente achou a órbita exótica aqui e aqui. Aqui tem uma entrada só, com essa condição inicial. E aqui tem 3 entradas na energia negativa. Eu falo, então tá bom, né? Achamos a órbita exótica. Então, é de se esperar que exista fotoassociação nessas moléculas. Aí o que a gente faz? Um gráfico de energia contra tempo, para ver como a energia se comporta em função do tempo. Né? O gráfico de baixo é a amplificação do de cima, nas duas colunas. Então, ó, no intervalo de tempo 0 até um tempão grandão aqui agora, mudou a escala do problema. A gente tem que a energia, ó, ela entra na energia negativa e fica um tempão aqui, ó, faz um platô, que é um platô curvo, né? Esse platô aqui, ó. Então, esse trecho aqui de energia negativa, ó, a linha preta é só para guiar o olho, energia 0. Esse trecho de energia negativa, turma, né, formou a molécula, né, de magnésio e lítio, né? Então, se a gente tiver átomos de magnésio e lítio, jogar um pulso de laser com alta frequência, alta amplitude, né, vai formar... Bom, óbvio que a gente tem que escolher a condição inicial, né? A gente escolheu... Não é qualquer condição inicial que vai formar, não. Né? Você tem que pilotar esse negócio aí. Para esse par aqui, né, esse X0 e esse P0, né, deu uma energia positiva, né, que aqui, né, é o tempo 0, energia positiva, vem, oscila, tal, aí entra e faz o platô. Essa oscilação aqui, né, entrou energia negativa, entrou, mas saiu, né, então não fez platô, tem que fazer o platô para formar a molécula, então formou aqui, ó. Então, se a gente desligar o pulso do laser aqui, pronto, formou a molécula definitiva, você forma a molécula magnésio-lítio, né, através de uma órbita exótica ali que entrou ali dentro de uma condição inicial que fez a dinâmica de uma órbita exótica. E aqui no estronço-lítio, a mesma coisa, ó. É a mesma condição inicial do desenho anterior, 3 platôs, ó. No desenho anterior a gente tinha 3, essa mesma condição inicial aqui, esse pontinho vermelho. 3 investidas na energia negativa e aqui só uma, né? Então, essa daqui é estronço-lítio e aqui é magnésio-lítio. Então, ó, está coerente. Uma entrada só em energia negativa, no magnésio-lítio, e 3 no estronço-lítio, tá? Então, tem 3 platôs. Então, se a gente está vendo, então, o que a gente chamou de fotoassociação intermitente, porque não é contínua, né? Aqui formou molécula, mas ela quebrou. Ah, não, formou de novo, ela quebrou, mas formou de novo. Aí quebrou de aqui e bora, que já era, tá? Então, 3 estágios de
de formação de molécula, que a gente chamou, através do processo de fotoassociação, que a gente chamou de fotoassociação intermitente, e quem faz a mediação desta formação da molécula são aquelas órbitas que a gente chamou de exóticas. Tá? Então, se elas existem, existe a formação intermitente de molécula. Tá? Então, esse é o gol do trabalho. Tá bom, turma? E aí, esse trabalhinho saiu agora em julho, né? Também o Murilo, eu e o Emanuel, né? Então, a conclusão, né, é assim, ó, investigamos a fotoassociação clássica de moléculas diatômicas, considerando inicialmente o potencial de Morse perturbado. Para diferentes conjuntos de parâmetros, observamos fotoassociação molecular. Para dipolas de curto alcance, que isso foi o que nós obtivemos aqui, descobrimos que o mecanismo de fotoassociação não é caótico como usual, mas ocorreu com algumas energias ligadas constantes, separados por estouros caóticos, né? Ó, aqui, ó, os estouros caóticos estão aqui, ó. Aqui. Tá certo que o caos é muito fininho, né? Mas lá no modelo de Morse não era fininho. O mecanismo para essa fotoassociação intermitente foi suportado pelo que chamamos de órbitas exóticas. Aí que eu defino, né? Na conclusão eu defino. Que são órbitas exóticas. Partes regulares, semelhantes a uma libração, e uma parte regular de movimento livre, que são conectados por um regime caótico. Compreendem essas órbitas. Né? Devia ter botado lá no início. Né? Observamos que essa fotoassociação intermitente é um novo mecanismo que leva a moléculas metaestáveis. Metaestáveis são aquelas que não são perenes, a menos que se desligue o campo externo naquele instante. Ressaltamos que, se o campo do laser for desligado, enquanto a molécula tiver energia negativa, ela se torna uma molécula estável e permanente. Verificamos que essas órbitas exóticas e, consequentemente, a fotoassociação intermitente existem em modelos moleculares mais realistas, desde que o intervalo de interação, né, não devia ser intervalo, o tamanho de interação do dipolo seja suficientemente curto em relação ao potencial correspondente, né? Então, você tem que ter tem que ter o dipolo de curto alcance. E uma coisa que, só para dar um fecho, aqui está o pulo do gato, turma. Por quê? Se vocês lembrarem do estudo potencial de Morse, lá, então a gente tinha lá energia cinética, mais potencial de Morse e a perturbação. Quem era a perturbação no estudo do modelo? Era o acoplamento do momento de dipolo com o campo elétrico. Beleza. Então, o campo, a gente obteve, né, também fazendo um fitting em dados experimentais, que é o potencial de Lennard-Jones. Beleza. Então, o que está faltando para... aquilo era o potencial, desculpe. O potencial era só para comparar com o momento de dipolo, para ele ser de curto alcance. Desculpa. O campo de laser a gente controla. O que está faltando, então, para a gente montar a newtoniana, que é fazer o acoplamento do campo de laser com o momento de dipolo? Estava faltando o momento de dipolo das moléculas reais. E quando a gente fez esse fitting numérico e obteve, pronto, fechou. A gente conseguiu construir a newtoniana. Construiu a newtoniana, tem as equações de movimento, integra a Runge-Kutta e faz tudo que a gente fez. Então, é isso aí. Muito obrigado pela atenção. E aqui é o artiguinho que saiu agora em julho de 2001. O Murilo, eu e o Emanuel. Muito obrigado pela atenção, turma. Acho que eu me alonguei um pouco, né? Mas desculpa aí. Valeu.